Jesus, segundo o Evangelho que nós conhecemos, exerceu o seu ministério público por 3 anos e depois ele foi crucificado. Mas antes dos 3 anos, ele viveu 30. Aonde que Jesus viveu os 30 anos dele? Eu, cada vez que vou ficando mais velho e vou participando da vida da igreja, tenho procurado rezar, meditar e, não sei, tentar imaginar onde é que Jesus estava, o que ele fez durante esses 30 anos. Porque ele não construiu templo, ele não acumulou riqueza nenhuma, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Mas eu fico imaginando aonde ele foi viver, aonde ele estava, o que ele fazia. Eu fico pensando assim, por exemplo, em Nazaré, quando ele estava entrando na adolescência dele, lá nos seus 15 anos, estava fortinho já, né? Eu observava lá uma senhora anciã que tinha que ir buscar água na mina. Com certeza, às vezes ele se antecipava de manhã, ia lá, buscava água, trazia. Quando aquela senhora idosa ia se pôr para pegar o balde estava cheio d'água. E ela não sabia o que tinha feito. E nem ele contava. Os tempos prolongados, com certeza que Jesus viveu contemplando a natureza e na comunhão com o Pai e trazendo para a oração dele as botas pesadas das legiões romanas que vinham cobrar os impostos dos trabalhadores da Galileia. E aquele pouco que eles conseguiam produzir, que podia ser alimento, eles tinham que pagar imposto. E ele trazia na oração do Pai: mas Pai, mas o Senhor não nos criou para viver a vida. Porque Herodes está lá em Tiberíades, no seu palácio, cercado da riqueza, e os seus filhos estão aí à beira da estrada. Pai, e Jesus viveu esse tempo todo, e quando ele se pôs a pregar durante o seu ministério público, ele não voltou mais atrás, ele não parou mais, mas ele se serviu daquilo que ele foi observando ao longo da sua vida, das coisas mais simples, da mãe que pegava as 3 medidas de farinha e punha fermento. Às vezes era a última farinha que ela tinha para fazer o pão da família, e diz: olha, o reino de Deus é como uma mulher que pega 3 medidas de farinha, mistura, põe o fermento, e essa farinha fermenta, cresce e dá um pão saboroso. O reino de Deus é como um grão miudinho, esse da mostarda. Mas quando você joga na terra,
essa sementinha nova cresce. Ela dá uma hortaliça que até as aves vêm se abrigar. O reino de Deus é como um pai de família. O reino de Deus é como o semeador que vai semear. O reino de Deus é como um banquete. E o reino de Deus, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. E esse reino de Deus foi se acendendo no coração de Jesus, e ele foi inaugurando o reino que o Pai queria que ele inaugurasse, e não voltou mais atrás. Foi avançando no anúncio do reino. E Jesus então foi reunindo as multidões. Aos poucos vinha um outro, os discípulos, foi formando o grupo e foi acendendo a esperança do projeto do Pai, do reino de Deus, que é para todos. E selou a inauguração desse reino, desse anúncio, com a própria vida, para mostrar a vitória do anúncio dele sobre a morte, e para mostrar a vitória da vida, para que ninguém mais duvide, mas que pela fé caminhe na certeza de que o reino está acontecendo. Agora sim, quando nós descobrimos esse mistério do reino anunciado para nós, e vamos dando a nossa parcela, esse reino vai acontecendo de fato. E quando a gente descobre, a gente não tem mais vontade de largar. Não, Marilene? Marilene nos falou que foi para Paraguaçu e ficou com saudades da comunidade. Porque juntos nós podemos, e podemos muito mais. Por isso nós precisamos, nas visitas pastorais eu tenho falado isso em todas as paróquias, viu, Padre Mauro? Eu não estou trazendo uma novidade aqui, não. Mas eu tenho dito em todas as paróquias, nós precisamos cuidar das nossas comunidades. Vamos repetir essa frase? Nós precisamos cuidar das nossas comunidades. Elas são o patrimônio do reino de Deus, porque elas são sinal visível de esperança, sinal visível do reino. A igreja é sacramento do reino, é sinal visível. Não é? O reino é muito mais. Mas as nossas comunidades, elas são sinal desse reino. E assistindo aqui, o que nós assistimos, que é muito mais do que nós vimos, né? Quem é que não apareceu na fotografia? Que levanta o braço. Tem alguém que não apareceu na foto? Você não apareceu? Acho que apareceu. Não é? Não? Tem alguém que não se viu na foto? Acho que todos apareceram, né? O reino, as nossas comunidades, precisamos cuidar das nossas comunidades. Elas são esse patrimônio, porque é nelas que a vida vai palpitando, e a vida verdadeira, não a vida qualquer, a vida feita do grãozinho miúdo, a vida feita das 3 medidas de farinha, né? A vida feita da partilha, do cuidado com o doente, a vida feita da pastoral da criança, a vida feita da pastoral da saúde, a vida feita da catequese, a vida feita, como é bonito a gente ver as crianças participando das celebrações, o jovem, o adolescente, o idoso, cada um dando de si para, como pedra viva, para edificar a comunidade. Nós
precisamos cuidar mais e mais das nossas comunidades, mas cuidar nos deixando conduzir por esse espírito do bom pastor. Jesus vivia essa comunhão profunda com o Pai. E o que ele ensinava? Ele ensinava o que ele ia aprendendo do Pai para o povo de Deus. Ele ensinava com ardor, com alegria, com entusiasmo. No tempo de Jesus, aqueles pobres na beira do caminho não lhes era autorizado nem levantar a cabeça para alguém passar. E Jesus para, chama, dá atenção, acolhe e vai congregando, vai reunindo. Como é que é o lema de hoje? Um só rebanho e um só pastor. As nossas comunidades vão constituindo de fato o rebanho do Senhor à medida que elas vão acolhendo como árvore viva os filhos e filhas de Deus desterrados que estão longe, excluídos e que precisam ser acolhidos. Olha, esses dias aqui, quem dera eu pudesse armar minha tenda aqui, tá? Quem dera ficar com vocês aqui e não voltar mais para Araçatuba. Tá? Porque se com 2 dias cada rosto parece ser tão familiar, não parece? Ah? Parece que a gente já viu há tantos anos, né? Porque no rosto estampado de cada um de nós está aquele que o próprio Padre Maurício falava no início. Está estampada a fisionomia alegre do Senhor Jesus. É Ele que nos comanda, é Ele que se manifesta, é Ele que sorri em nós, para nós e conosco. É Ele que é o pastor, é Ele que palpita e vibra em cada um de nós, porque nós somos o rebanho dele e queremos de fato continuar sendo o rebanho do Senhor. Eu quero parabenizar vocês pelas comunidades vivas, desse modo simples como vocês apresentaram. Não percam esta simplicidade. Não percam. Pelo amor de Deus, pelo amor do Pai, pelo amor do Filho e do Espírito Santo, não percam essa simplicidade. Ela é eu estou me sentindo assim confortado, falei para o Padre Amaury, porque quando eu venho para a visita pastoral, a gente vai se encontrando com vocês e vai ganhando um abraço aqui, um abraço ali. Eu ainda não abracei a Dona Pequena, mas quero dar um abraço bem apertado, né? Das crianças, né? Hoje, como é que é o nome dela? Maria Júlia, né? A pequena, estava aqui no artesanato, a pequena, a filha a neta da Dona Vilma, acho que é Maria Júlia, né? Maria Júlia, a pequena menina. É Maria Júlia, menina, né? Maria Júlia. Ela falou assim: eu vou voltar para casa e vou dizer para minha mãe que eu dei um abraço do senhor, viu, nossa? Eu falei: fala para sua mãe, para seu pai, para seus irmãos, para seus parentes, né? Um abraço para eles também. Muito gostoso. Esses gestos, afirmações, elas vão se dando quando a gente vai vivendo a vida de família, de filhos, de irmãos, né? Nós temos uma função no ministério nosso, mas aquilo que diz Santo Agostinho, eu por serviço tenho medo, eu fico tremendo.
mas por ser irmão batizado igual a vocês, me sinto feliz, alegre, né? Porque o nosso pastor por excelência é o Cristo Senhor. Então, eu agradeço até aqui a acolhida, né? Mas esse momento precioso que nós tivemos agora, nessa noite, nesse sábado, né? Assim, tão cuidadosamente preparado, mas que ele se expressa tão vivamente, porque essa presença está aí em vocês. Eu vou falar um poeminha bem curtinho do Pablo Neruda. O Padre Maurício que já ouviu no final do retiro que eu falei a Dom Celso, né? Mas eu acho que expressa bem também para esse momento aqui. O Pablo Neruda, o poeta chileno, ele tem um poeminha que diz assim: muda a profundidade, me dizem as raízes, muda a força, me dizem as árvores, muda a pureza, me diz o trigo. Eu nunca vi uma raiz dizer eu sou a mais profunda, nem uma árvore dizer eu sou a mais forte, e nem a farinha de trigo dizer eu sou a mais pura. E ele termina o poema dele assim. Ou seja, as virtudes, as qualidades, ou elas existem e se manifestam, ou elas não se manifestam porque elas não existem. E aqui, nessa noite, não precisa dizer, não precisa falar, essa alegria, esse espírito, os filhos de Deus, do rebanho do Senhor, se manifesta porque ele existe e está presente na vida de cada um de vocês. E esse é o maior tesouro que nós precisamos guardar com carinho e passar para as gerações, né, para os filhos. Por isso precisamos cuidar das comunidades, porque é nelas que os nossos filhos, os nossos irmãos vão ter assegurado o futuro segundo o desígnio de Deus, que é na construção do reino que nós vamos construindo hoje, no aqui e agora, na comunhão entre nós. E essa comunidade aqui vai estar exercendo o seu papel e está a caminho. Parabéns para vocês, e que nós possamos de fato caminhar juntos também na comunhão diocesana, como temos procurado caminhar. Acho que já falei demais.